Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje presentes para a primeira jornada jurídica do CREMESP. É uma iniciativa dessa gestão 2023 que abrilhanta cada dia mais a medicina do Estado de São Paulo. E hoje, com muita alegria, primeiro me apresentando, sou Carlos Magno, sou procurador jurídico aqui do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, casa que defendo com muito orgulho. E especialmente para mim, antes de fazer a abertura de todos os presentes, é uma alegria imensa, primeiro, poder ter tantas autoridades presentes, mas, acima de tudo, mostrar que o direito e a medicina no Estado de São Paulo caminham juntos de forma maiúscula. Essa união do Conselho Regional de Medicina, que defende a todos os médicos do Estado de São Paulo, e também ter a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, demonstra que estamos juntos, e esse é o propósito dessa chapa que ele se elegeu, de união, de unicidade, e caminharmos todos juntos no linear que junta a ética desta casa e a legalidade imprescindível que é preconizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quero apresentar aqui, e depois cada um deles terá o tempo para fazer suas apresentações e boas-vindas. Teremos aqui o nosso presidente, o Dr. Ângelo Vátimo, presidente do CREMESP, a presença do Dr. Emanuel Fortes, que é terceiro vice-presidente do Egrégio Conselho Federal de Medicina, a doutora Patrícia Vanzolini, nossa estimadíssima presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo. Temos também o doutor Marcos da Costa, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, a quem tenho muito apreço, porque assinou minha carteira. Obrigado. Representando o governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas. E agora, para darmos início formal aos trabalhos, passo a palavra inicialmente ao doutor Emanuel Fortes, representando o Conselho Federal de Medicina, para suas boas-vindas. Por favor, doutor Emanuel, a palavra é sua. Bom dia a todos. Ângelo, obrigado pelo convite. Doutora Patrícia Vanzolini, uma saudação especial. Em nome do presidente Irangalo, declaro que é uma honra muito grande estar participando desse evento, e notadamente porque os temas que nós vamos abordar, pelo convite que me foi formulado, impacta diretamente na relação que o Conselho Federal de Medicina deseja que seja construída entre os médicos e a sociedade, sempre pautado na ética e no respeito às normas, às leis. Então, é um prazer muito grande estar participando com vocês desse momento, e acredito que, pela movimentação que eu vi de pessoas aí no palco, vai ser um sucesso. Obrigado. Obrigado, doutor Emanuel. Passo agora a palavra à presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Cumprimento aqui a todo o CREMESP na pessoa do seu presidente, doutor Ângelo. Cumprimento também doutor Carlos Magno, doutor Emanuel. Cumprimento meu eterno presidente, doutor Marcos da Costa, a todo o Sistema Ordem aqui representado, advogados, médicos aqui presentes e que nos assistem. Para nós, da OAB, é um orgulho tremendo e, mais do que isso, é uma boa notícia essa intenção de união entre essas duas entidades de classe tão representativas, talvez aqui as mais importantes do Estado de São Paulo, o CREMESP e a OAB. Nós contamos atualmente com mais de 500 mil advogados,
Então, é um universo aí vasto, né, que está sob a tutela da Ordem, e o CREMESP cuida, então, de toda a comunidade médica do Estado. E eu creio que a união dessas duas entidades para a realização dessa jornada jurídica, para a troca de experiências, para a construção de um caminho mais seguro, mais transparente para a sociedade que tanto precisa dos nossos serviços, é certamente o início de uma construção muito importante aqui para o povo paulista. Fico muito feliz, então, com a presença de todos. Tenhamos todos uma ótima jornada. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Agora, aproveito também, né, para dar as boas-vindas à nossa diretora, primeira secretária, doutora Irene Abramovic, nossa querida doutora Irene Abramovic, que em seguida passaremos daqui a alguns minutos a palavra. Passo a palavra para o nosso eterno presidente, né, o doutor Marcos da Costa, aqui representando o governo do Estado de São Paulo, na pessoa do nosso governador Tarcísio de Freitas, como secretário de Estado também. Por favor. Bom dia. Eu vou fazer a minha audiodescrição, porque, como secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente sempre tem a preocupação de falar de forma bastante ampla e, eventualmente, pessoas que estão nos ouvindo online podem ter deficiência visual. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, 59 anos, cabelos castanhos, mechas e cabelos brancos ao lado das minhas orelhas. Aliás, presidente, na comunidade surda, eu recebi um signo que é assim. A comunidade surda me conhece como assim, por causa dos cabelos brancos. E estou trajando camisa branca, paletó cinza escuro, calça jeans, e estou muito honrado por estar aqui hoje, representando o governador Tarcísio nesse evento importante, a primeira jornada jurídica, unindo o direito e a medicina, ao lado do nosso presidente Ângelo, ao lado do querido amigo Carlos, a quem eu agradeço o convite, a minha presidente Patrícia, cumprimentando, é sempre uma alegria e uma honra estar ao seu lado, a nossa primeira secretária, doutora Irene, e num tema importante, sensível, que une as duas pontas, a ponta do direito e a ponta da medicina. Falar de publicidade. Falar de publicidade é falar de ética, que é algo que é da essência das duas profissões, né? Porque nós sabemos que a ética representa confiança, né? Representa a possibilidade de nós estarmos convivendo com a sociedade, com profissionais da sociedade confiar em nós. Significa também a publicidade, comunicação, e aí vem a preocupação com a comunicação inclusiva, uma comunicação que abranja todas as pessoas. Fazendo um recorte da pessoa com deficiência, nós temos 3.400.000 pessoas no estado de São Paulo com deficiência, e deficiência que importa em algum tipo de barreira no exercício da cidadania, porque deficiência todos nós temos, né, desde o nascimento, é da essência do ser humano. A questão da necessidade do convívio, do diálogo, porque principalmente os operadores de direito, os advogados, promotores, juízes, precisam conhecer a realidade da medicina, os termos da medicina, porque apreciam, né, no julgamento de processo, questões ligadas, afetos ao exercício da advocacia, da medicina. Então é preciso que os operadores de direito conheçam mais o que representa o exercício da profissão. Significa também a publicidade combater a má publicidade, a publicidade que vem, inclusive, de atos privativos de advogados, perdoe, é o costume de falar, presidente Patrícia, mas é privativa de médicos, feitas por pessoas que não são habilitadas para isso, e aí gera um risco muito grande para o cidadão, que acaba muitas vezes submetendo a tratamentos, a cirurgias, que eventualmente levam, inclusive, a deficiências, porque a operação, o tratamento é promovido porque não tem habilidade técnica para fazê-lo, e a importância também, mais uma vez, do mundo jurídico, porque ao lado do CREMESP, que tem a função de fiscalizar os atos praticados no exercício da profissão, o mundo jurídico, os promotores, a justiça, tem a obrigação também de fiscalizar, enquanto agentes da sociedade, exercício de quem não é médico, exercício privativo da medicina por quem não é médico.
E, por fim, me permitam destacar a importância da OAB e do CREMESP, não só no apoio ao exercício profissional, né, e a OAB, a presidente Patrícia, tem feito isso de forma exemplar, né, e apoio com a Escola da Advocacia, apoio com o instrumental mesmo para o jovem advogado, mas também as duas entidades cumprem um papel fundamental, que é o papel social, de participar de discussões de políticas públicas. E aí eu encerro minha fala dizendo isso. Agora, me colocando na condição de secretário de Estado, que o governo do Estado conta com o CREMESP, assim como conta com a Ordem, conta com o CREMESP, especialmente na nossa secretaria, para nos auxiliar na formulação de políticas que atendam essa parcela tão importante da sociedade, que é uma parcela muitas vezes invisível, uma parcela que muitas vezes não sai de casa por falta de condições de superação de barreiras, por exemplo, de uma calçada mal feita ou de um transporte não acessível, mas que merece a nossa atenção, porque são cidadãos, são agentes sociais e que, conseguindo superar essas barreiras com políticas públicas, podem, sim, exercer na plenitude a sua cidadania. Parabéns para o CREMESP, para a iniciativa. Presidente, uma alegria revê-la e que tenham todos um dia excepcional de trabalho nesse tema relevante que é da publicidade na nova medicina. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Antes de passar aqui para a nossa querida doutora Irene, queria agradecer também, mencionar a presença também, né, do subprefeito de Santo Amaro, doutor Cláudio Scheffer, também ex-presidente da Ordem Seccional Subseção de Santo Amaro, também da queridíssima doutora Alisandra, também ex-presidente da Subseção de Santo Amaro. Muito bem-vindos, né, e muito feliz de recebê-los aqui. Passo a palavra, então, para a nossa maravilhosa primeira secretária, doutora Irene Abramovic, que nos recebe tão bem aqui também no Conselho há muito tempo. A palavra é sua, doutora Irene. Bom dia a todos. Desculpe um pouquinho do atraso, mas eu cheguei ontem de madrugada de Brasília, de reunião do Conselho Federal. Então, eu nem dormi praticamente. Então, eu estou muito contente com esse evento. Eu queria dar os parabéns para os organizadores, principalmente, porque a área é fundamental para a gente estar trabalhando direito junto com o jurídico, né? E o senhor falou tudo o que eu queria ouvir, porque eu sou uma profissional da reabilitação, além de tudo. É a minha área, minha área de especialidade profissional. E hoje eu sinto, porque eu estou de bengala, eu sei o que é a não mobilidade. Exatamente. A gente começa a viver os problemas dos pacientes, né? Ou das pessoas. E é uma área fundamental. Eu acho que hoje a gente está jogando a pedra fundamental no chão e para começar. Ninguém está pensando que hoje nós vamos terminar. Porque essa área é junto. É o direito médico, é o direito sanitário, é a judicialização, e aí vai. São áreas comuns às duas áreas. Hoje nós vamos discutir publicidade, mas já tem temas para os próximos 10 eventos, mas eu acho fundamental que a gente esteja reunido, direito e medicina, porque aqui é um tribunal de ética também, né? Não vamos discutir novos remédios, nem novas coisas, nós vamos discutir exercício ético da medicina, né? Então, eu queria dar os parabéns aos organizadores, né? Pela composição de tudo, agradecer a doutora Patrícia estar aqui, né? Ao secretário e a todos que estão nos vendo à distância, porque eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse é um evento para lançar o início. Embora seja um fim de ano, nós vamos lançar um 24 diferente da relação jurídico-médico. Parabéns. Muito obrigado, doutora Irene. Antes de passar para o nosso presidente, doutor Ângelo Vátimo, eu gostaria aqui realmente de render meu agradecimento a ele, que foi, junto com toda a chapa, eleito de forma exponencial por todos os médicos aqui do estado de São Paulo, justamente porque tem demonstrado nesses últimos anos a luta pela boa medicina aqui no estado de São Paulo, e isso foi reconhecido. E cá está ele aqui, por isso que eu realmente o agradeço, porque ele é um grande incentivador dessas jornadas, dos fóruns, dessa luta
enorme na defesa da lei do ato médico, né? Foi um grande incentivador e espero que a gente possa continuar, porque com essa representatividade, com essa união de esforços como nós estamos tendo hoje, que eu acho que a gente consegue realmente transformar. Nós falamos muito isso, né, doutor Ângelo, que nesses últimos anos, com a doutora Irene, doutor Ângelo, todos os conselheiros presentes, a impressão que fica é que o CREMESP deixou de ser somente uma casa punitiva. Deixou de ser uma casa que, quando o médico recebia uma carta ou um comunicado, como anteriormente, o médico se apavorava, achando que já era alguma questão unicamente relacionada à apuração ética ou alguma coisa nesse sentido. Hoje, não. Hoje, essa gestão, ela transformou o Conselho muito mais numa casa preventiva e de esclarecimento do que somente uma casa essencialmente punitiva. Então, passo a palavra aqui para nós concluirmos a mesa, ao nosso presidente, doutor Ângelo Vatti. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los, doutora Patrícia, doutor Marcos, doutor Emanuel, doutora Irene, doutor Carlos, os que estão na plateia. O problema de falar por último é isso, não sobra quase nada para falar. Então, você tem duas opções, eu reitero, e o que os outros falaram, você começa a inventar. Mas, brincadeiras à parte, esse nosso encontro, ele sela o que realmente é uma realidade, que é a grande interface entre médicos e advogados, que é exatamente aqui. Eu acho que não tem uma interface maior do que no CREMESP. Então, nós temos que alinhar os nossos trabalhos, cada um, obviamente, fazendo sua parte. Não somos adversários. Muitas vezes os interesses são diversos, óbvio, mas nós temos que conviver de acordo com as regras estabelecidas, a legislação vigente, principalmente na nossa esfera ética, e tornar isso algo comum. Nós não podemos falar linguagens diferentes. Essa é a realidade. E esse encontro, ele vai alinhar isso, e espero que seja o primeiro de muitos. E também os assuntos que vão ser tratados são muito importantes. Essa nova resolução que vai ser elaborada pelo CFM, eu, na minha modesta opinião, eu creio que foi uma das mais importantes que, ultimamente, acho que dos últimos tempos, porque libertou o médico de uma série de amarras. Ao longo das exposições nós vamos entender por quê, e trouxe o exercício da medicina, obviamente dentro da publicidade, no século XXI. Hoje o mundo mudou, não é mais o que se tinha em 32, como muitas das regras ou das normativas foram inspiradas na Lei Federal de 32, que foi antes da 3268, que criou os conselhos. Então, é de uma suma importância a gente discutir, entender, e também, eu, na minha modesta opinião, também para os advogados, passar a entender que mudou, mas também não acabou, como muitos falam. Agora pode tudo. Não pode. Não pode tudo. Mudou, evoluiu, melhorou, mas não pode tudo. Então, foi adequado. E isso nós vamos ver ao longo dessa exposição. Então, muito obrigado, agradeço, e é uma grande satisfação tê-los aqui. Então, vamos iniciar, acho que é o primeiro palestrante, né, Carlos? É a doutora Patrícia, desculpa. Isso, bom, dando sequência aqui, obrigado, doutor Ângelo. Lembrando que aqui nós temos, né, também, justamente por isso que a primeira palestra, né, e será a conferencista, a doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB, até porque aqui na casa nós temos diversos advogados dativos,
tem uma representatividade enorme, a OAB tem muita representatividade aqui nessa casa, nós temos muito respeito às prerrogativas, né? Nós, advogados aqui do Conselho, presidente, nós temos assim, um trabalho de esclarecimento aos conselheiros muito forte, de respeito às prerrogativas dos nossos colegas advogados também, ainda que dentro da Casa Ética do Advogado. Então, a convido para que possa dar início com a sua, e abrilhantar ainda mais o evento, com a primeira conferência em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Então, novamente, eu fico muito honrada aqui de ser a primeira conferencista, é uma fala breve, né, a respeito dessa temática, e eu vou retomar a minha fala inicial, recuperando essa ideia fundamental trazida aqui por todos, que é a ideia da interface entre direito e medicina, que aqui no CREMESP se concretiza com muita força, né, mas que, de fato, é uma ideia que transcende. Eu vou fazer aqui uma analogia, não sei se todos os colegas médicos concordarão, mas eu sempre entendi, inclusive falo isso nas minhas falas na OAB, que o direito, e no caso os operadores do direito, nós advogados, promotores, juízes, enfim, nós somos os médicos da sociedade. Enquanto os médicos são os médicos do corpo, nós curamos as doenças sociais. Quando que uma sociedade fica doente? Uma sociedade fica doente quando ela não recebe alimento, nutrição necessária. Uma sociedade fica doente quando um órgão se desenvolve mais e de forma incontrolada, não é? Nós temos uma célula que se desenvolve de forma incontrolada e que gera um tumor, gera um câncer. Pois é, na sociedade, quando um dos poderes da República, por exemplo, seja o judiciário, o legislativo, o executivo, se desenvolve de forma descontrolada, isso também gera uma doença social. Quando as pessoas não têm acesso à justiça, quando cada um não tem saciada sua fome de justiça, isso também gera uma doença social, uma desnutrição social. E os advogados, os operadores do direito, são os responsáveis por manter a sociedade saudável. O que é uma sociedade saudável? Da mesma forma que o que é um corpo saudável? Um corpo saudável é um corpo do qual todos os órgãos cumprem o seu papel, não atrapalham uns aos outros, mas, pelo contrário, colaboram uns com os outros, e todos os órgãos têm aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. E assim a sociedade. Uma sociedade que é imersa em ódio, em polarização, em disfuncionalidade, num poder que atropela o outro, na justiça que não é feita, é uma sociedade adoecida no desrespeito, na falta de inclusão, no racismo, no preconceito. É uma sociedade doente, e essa doença se manifesta através de uma série de sintomas, muitos dos quais eu acho que nós podemos perceber, né? De fato, esse ambiente, esse clima, né, pouco saudável no qual a gente muitas vezes se encontra imerso, eu acho que são sintomas dessa disfuncionalidade, dessa doença social. E como é que o direito é o médico da doença social? Como é que o direito resolve? Como é que é o remédio da doença social? O remédio da doença social é o pacto social que é consagrado pela Constituição, pela lei. Então, nós somos os resolvedores dos conflitos sociais, nós somos os prevenidores dos conflitos sociais, na medida em que estudamos as leis e em que colaboramos com a feitura, né? Claro que quem faz as leis é o parlamento, mas é, digamos, o direito que dita a moldura, as regras segundo as quais as leis são feitas. O próprio processo legislativo é regulamentado por uma lei. Então, essa moldura do Estado de Direito, e pelo qual nós, operadores do direito, zelamos e juramos, né? Os médicos também têm o seu juramento, e no nosso juramento, não é, presidente Marcos, nós juramos defender o Estado democrático de direito, a justiça social, os direitos humanos, enfim,
todas essas medidas profiláticas e curativas que garantem a saúde do sistema social, do sistema, né, no qual nós vivemos. Então, acho que essa similaridade, essa conexão entre direito e medicina, ela é bastante profunda, né? Sem a medicina, os corpos não podem ser saudáveis, e sem o direito, a sociedade não pode ser saudável. E, portanto, quando a gente está aqui para discutir, dentro dessa interface, a regulamentação, né, ou uma mudança de regulamentação a respeito do exercício da medicina, é muito importante que nós façamos essa discussão em conjunto, para que, de fato, do ponto de vista jurídico, nós entendamos a realidade da medicina, né, é algo que nós precisamos fazer. O direito, ele na verdade, uma ciência acessória, porque ele visa regulamentar sistemas que lhes são externos, né? O direito visa regulamentar a medicina, a engenharia, o sistema legislativo, o executivo, e nessa medida ele tem que conhecer essa realidade. Nós percebemos, eu pessoalmente aqui como advogada, que trabalho bastante com o chamado direito médico, é uma área pela qual eu tenho grande paixão, sou absolutamente apaixonada por essa área de direito médico, e sei o quanto muitas vezes as nossas visões, a visão do direito e a visão da medicina, colidem e causam uma verdadeira, para continuar na minha analogia de termos médicos, uma verdadeira esquizofrenia, né, com dois órgãos tão importantes do Estado, transmitindo mensagens absolutamente contraditórias para a sociedade, mas isso é bom, isso não é bom, isso pode, isso não pode. Então, é importante, de fato, que nós alinhemos, falemos a mesma língua, né, cultivemos os mesmos valores, enquanto entidade representativa de médicos e entidade representativa de advogados. Isso é de suma importância. E é importante que também a medicina conheça, né, os parâmetros legais. Estava aqui falando, né, com o doutor Carlos, as prerrogativas dos advogados que atuam mesmo nos processos éticos, mas não apenas isso, né, o porquê que as regulamentações são feitas, como elas devem ser aplicadas, porque, de fato, eu entendo que a medida que pode dar maior contribuição preventiva para essa saúde social é a clareza da legislação. E aí já entro na questão mais específica da publicidade. Eu acho que a insegurança jurídica é algo nocivo, pernicioso e que causa, quiçá, mais danos do que uma lei ruim e errada. Uma lei ruim e errada é uma lei, pelo menos, que eu tenho previsibilidade de como é que ela vai ser aplicada. Aí eu posso lutar para mudá-la, eu posso questioná-la, mas, enfim, a saúde do organismo social depende de que seus órgãos saibam como os outros órgãos se comportarão. No corpo isso é, digamos, inerente, né? O fígado sabe o que o pâncreas faz e vice-versa. E o coração não vai tomar o lugar do pulmão. Mas no nosso corpo social, muitas vezes, a pessoa não sabe, ou aquele órgão social não sabe o seu limite. Não sabe o que lhe cabe, o que ele pode, o que não pode fazer. E isso cria uma grande disfuncionalidade. Quanto mais claras nós tivermos as leis que nos regem, os princípios, quanto mais isenta e previsível for a sua aplicação, não é? O CREMESP, tal como o nosso Tribunal de Ética, tem uma finalidade fiscalizatória, isso é importantíssimo. Imaginem uma entidade de advogados ou de médicos sem, né, o dever de fiscalização, tem também uma finalidade de esclarecimento pedagógico, isso também na nossa gestão, nós estamos enfatizando bastante lá no nosso Tribunal de Ética, lá na OAB, mas o importante, ainda que eu vá enfrentar um tribunal duro, um tribunal eventualmente rigoroso, eu quero saber o que eu vou enfrentar, eu quero saber o que pode, eu quero saber o que não pode, eu quero saber os meus limites. Isso é que começa a alcançar, isso é um ponto imprescindível para o alcance da pacificação social. Uma coisa que realmente nos dá um sentimento muito amargo de injustiça é essa falta de isonomia. Puxa, mas um colega fez e está fazendo algo e eu não posso fazer, e eu fui punido e ele não, e agora não sei porque isso é uma concorrência desleal, porque isso estabelece normas, enfim, né, que violam a isonomia. Então esse esforço, que é um esforço contínuo, para tornar as regras mais transparentes,
mais adequadas ao nosso tempo, ao século XXI, como disse o doutor Ângelo, mais claras na sua aplicação, mais previsíveis no seu uso. Esse é um esforço que direito e medicina podem e devem fazer em conjunto. E por isso eu acho tão importante que nós realmente olhemos um para os outros, né? Médicos olhem para os advogados e advogados olhem para os médicos. Sinto que durante muito tempo nossas ciências, nossas áreas ficaram isoladas numa ilusão de autossuficiência. Hoje o direito abandonou ou vem abandonando essa ilusão. Nós entendemos que precisamos entender e conversar com a medicina, com a psicologia, com a engenharia, enfim, nós precisamos conversar com a sociedade. Nós não podemos nos encastelar, impor, estabelecer regras que não vão funcionar, que não vão pegar, como se diz, que não vão ser cumpridas e etc. E acho que a medicina também está fazendo esse esforço, né, de perceber que, por importantes que sejam, ela precisa também de uma regulamentação clara, cristalina, para que a sociedade possa compreendê-la. No que tange especificamente a questão da publicidade, eu, aliás, já digo que gostaria muito de acompanhar a jornada inteira, não vou poder porque tenho um compromisso na própria ordem daqui a pouquinho, então não vou poder acompanhar a jornada, mas depois vou colher aqui com os meus amigos todas as informações e conclusões que tiverem sido aqui extraídas, porque muito me interessa esse tema. Eu, de primeira face, posso dizer que aplaudi, enquanto cidadã, essa nova regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né? Até por um dever de transparência, devo dizer que sempre tive uma postura, uma visão liberal dessa questão no tocante ao direito. Sempre achei que no direito, na OAB, no Conselho Federal da OAB, nós deveríamos também reformular a nossa legislação sobre publicidade. Porque simplesmente proibir toda e qualquer publicidade tem um efeito, tem um duplo efeito deletério. Um primeiro efeito deletério é que você, de fato, não está conectado com as exigências do tempo, com a mudança do mundo, e isso nos torna, né, obsoletos. Mas, além disso, uma legislação desarrazoadamente rigorosa simplesmente não é cumprida, não consegue ser fiscalizada, e aí nós temos situações de muita injustiça, né, de pessoas que violam aquela legislação, algumas são punidas, outras não, de outras que respeitam aquela legislação e se sentem muito prejudicadas, porque, afinal de contas, só eu estou respeitando o jogo, todos os meus amigos estão violando, eu sou aqui, né, o bobo da corte. Então, eu, pessoalmente, sempre, como aqui a presidente da OAB de São Paulo, como também advogada, sempre fui uma defensora de que o nosso conselho da OAB, Conselho Federal da OAB, também tivesse a coragem, também tivesse a ousadia de se debruçar sobre regras que, como disse doutor Ângelo, são regras ali da década de 30 do século passado que não podem mais ser aplicadas, né, ipsis literis atualmente. Tivemos avanços, mas, a meu ver, a legislação no que tange ao direito, presidente Marcos, aí não sei se o senhor concorda, ainda é um pouco tímida e ainda deixa muitas lacunas. Ainda é omissa, e eu acho que não há nada pior do que uma legislação omissa, porque justamente cria esses pontos aí de vazio no qual as injustiças graçam, né? No qual as injustiças ganham corpo. Então, achei bastante auspicioso, achei bastante elogiável a atitude corajosa do Conselho Federal de Medicina de enfrentar essa questão da publicidade, porque acho que ela tem que ser enfrentada. E uma vez enfrentada, aí sim nós podemos fazer as regulamentações, digamos, mais finas. Não pode tudo, não vale tudo. Mas é que dizer que não pode nada é mais ou menos dizer que vale tudo. Você não tem espaço para discutir o que é ético, o que não é ético, o que pode, o que não pode. Né? Quando se cria uma certa, né, flexibilidade, é possível aí, com muita razoabilidade ética e com muita discussão, e é para isso que estamos aqui, e modulando, né, essa legislação. Olha, até aqui vai, até aqui não vai. O que eu acho que nós não podemos é fazer do tema publicidade, nem no direito nem na medicina, um tabu.
como se fosse um pecado capital abordar esse ponto, porque qualquer forma de publicidade trouxesse de forma automática uma mercantilização da profissão, um desmerecimento da dignidade da profissão. Eu acho que não é assim. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mais uma vez, usando a nossa analogia com a medicina, tudo em excesso faz mal, até água em excesso faz mal. Nada que seja excessivo é bom. Né? O que mantém a saúde do corpo e da sociedade é a postura aristotélica de adotar o caminho do meio, o caminho da razoabilidade. É claro que o caminho do meio ele dá mais trabalho, porque o caminho do tudo ou nada é mais fácil. Né? Olha, é tudo, é nada, não precisamos discutir. O caminho do meio ele exige que nós venhamos aqui num sábado de manhã, discutamos sobre o que pode, o que não pode, quais são os limites, mas eu acho que é assim que nós avançaremos. Então, eu tenho aqui a dar os parabéns para a organização desse evento, e eu espero, presidente Marcos, e já levo comigo a ideia de que essas discussões que serão aqui entabuladas já sirvam de inspiração para a nossa própria regulamentação da publicidade, que nós possamos nos espelhar e nos irmanar também nos avanços aqui obtidos para avançar quanto à nossa própria classe. É isso, muito obrigada a todos e todos, tenhamos uma ótima jornada. E eu já peço licença para me despedir daqui a pouquinho, por força do compromisso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Bom, com dor no coração, né, vamos ter que encerrar essa primeira mesa, né, mas fica muito claro que nós não podemos nem pensar com um binóculo numa possível digressão entre a importância de se caminhar junto a medicina e o direito, né? Então, eu acho que nós podemos aqui abrir rapidamente, né, para algumas considerações finais, né? E após encerrar essa mesa de abertura que foi formidável, presidente, né? E deixar aí um espaço de alguns minutos para que nós possamos fazer algumas fotos para registrar a presença aí de autoridades que abrilhantaram de forma magnífica esse evento. Então, portanto, passo a palavra agora, seguindo aqui a própria ordem anterior, ao doutor Emanuel Fortes, para fazer suas considerações finais na mesa de abertura. Doutor Emanuel. Olá, Micaelis. Eu vi com muita atenção todas as falas e eu gostaria de reassegurar que nada prospera, nada progride se você não tiver a possibilidade de fazer até uma autocrítica. Não é só a observação geral, é você olhar para dentro para ver como você trilhou o seu caminho. E o Conselho Federal de Medicina, nessa resolução, fez uma introspecção, uma reflexão muito profunda na sua trajetória, não só na trajetória que nós existimos desde 1957, mas na própria história da relação da medicina com o mercado e com a forma como se apresenta para apresentar nessa nova resolução. Obrigado e parabéns, doutora Patrícia, a sua fala foi muito impactante. Muito obrigado, doutor Emanuel. Passo agora para o nosso secretário de Estado, aqui representando o governador do Estado de São Paulo, doutor Marcos da Costa, para suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui. Segundo, reiterar a parceria da Secretaria do Governo do Estado com o CREMESP. Terceiro, reafirmar a honra de ter a Patrícia como presidente. Mais uma vez, na sua exposição, mostrou a sua capacidade de nos representar toda a advocacia. E, por fim, aproveitar esse momento para desejar a todos, estamos nos aproximando do final do ano, boas festas, um Santo Natal, um grande 2024, que 2024 seja um ano de realizações para todos nós e que possamos juntos construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutor Irene, para suas considerações finais. Acho que fica muito pouco a se dizer, né? Depois da brilhanteza da doutora Patrícia, eu fico até sem ter o que falar. Mas eu acho que assim, acho que é a pedra fundamental que a gente está lançando na publicidade. Agora, tem um outro assunto que eu acho fundamental, que a gente vai ter que trabalhar muito junto, que é a judicialização da medicina. É uma das coisas, e outras coisas de áreas de judicialização que envolvem, porque não vamos discutir isso hoje. Hoje nós vamos discutir a publicidade, porque não dá para a gente esgotar tudo, porque é inesgotável
essa interface, né? Então, eu queria dar os parabéns, Carlos, você representando a comissão organizadora, pela organização do evento. Parabéns, porque eu acho que foi muito importante. Está sendo muito bom. Só pela abertura já dá para perceber o nível que vai ser. Muito obrigado, doutora Irene. Passo para as palavras finais do nosso ilustríssimo presidente, doutor Ângelo Vátimo, que também, ao final da mesa, fará a entrega das placas aos convidados. Doutor Ângelo. Obrigado a todos. Resta muito pouco a falar, eu não quero me alongar, eu acho que nós temos uma jornada ainda longa com os assuntos que, de fato, serão discutidos de maneira brilhante, isso eu não tenho a menor dúvida, até pelo nível dos palestrantes. E só tenho a agradecer a sua fala, a sua disponibilidade, o seu tempo de vir aqui e falar tão bem e brilhantemente. Agradeço também ao doutor Marcos, muito obrigado, e fiquei maravilhado aí com a sua descrição. Então, sabe que às vezes a gente precisa refletir, eu nunca pensei nisso. E quer dizer, a gente, sabe, então, é uma sensibilidade que eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. E muito obrigado e vamos às homenagens. Obrigado. O senhor entrega primeiro. Tá bom. Entregar primeiro. Tá bom, então fala aí. Faltou combinar. Bom, doutor Marcos, o doutor Ângelo agora fará a entrega da primeira homenagem para a presidente da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Vou pedir para a doutora Irene fazer a entrega também para o doutor Marcos da Costa, representando o nosso governador. Eu também gostei da sua apresentação. Nunca pensei. A placa é minha e da presidente Patrícia, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em agradecimento à doutora Patrícia Vanzolini e a minha ao doutor Marcos da Costa, pela participação na primeira jornada jurídica do CREMESP, São Paulo, 9 de dezembro de 2023, CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Parabéns. Obrigado.